Sejam bem-vindos ao Notáveis EducBank, onde celebramos os protagonistas e as mentes que transformam as coisas por meio da educação e da inovação. Eu sou Danilo Costa, fundador do EducBank, e hoje tenho o prazer de entrevistar o Thiago Rached, fundador da Letros, que há anos levanta a bandeira na educação do uso de dados, da inteligência artificial, da individualização, muito antes disso virar moda no Brasil, e que foi pioneiro em criar a primeira plataforma de letramento do país. Thiago, é um prazer te receber aqui no EducBank. Prazer é meu, Danilo. Obrigado pelo convite. Thiago, antes da gente começar, eu queria te perguntar sobre a sua história. Como é que foi sua trajetória até a fundação da Letros? Bem, a minha trajetória começou muito por influência da minha família. Meus pais, especialmente minha mãe, sempre trabalharam com a causa social, por meio de ONGs e outras atividades voluntárias. Então, meu contato foi muito próximo da realidade brasileira, de fato, por meio da minha família. E isso foi muito forte, me tocou muito. E as minhas decisões de vida e de carreira sempre tiveram a questão da educação, especialmente da causa social, muito central nas minhas escolhas. Pude ser voluntário e atuar em diferentes ONGs. Na época da faculdade, ajudei a fundar uma ONG de alfabetização de adultos. Que legal, não sabia. E isso sempre me movimentou, apesar das minhas escolhas de carreira nunca no começo, pelo menos, não eram direcionadas à educação. Mas o universo conspira. Pude trabalhar no setor financeiro por alguns anos e tive a oportunidade de entrar num fundo bastante pioneiro, chamado Monax, há alguns anos. Eu estava começando ainda. E uma das coisas que me levou a trabalhar nesse fundo de Venture Capital, de investimento... Que ano era isso, Thiago? Isso foi 2008 para 2009. Nossa, criando a indústria de Venture Capital, exatamente. Na época não tinha portfólio, na época não... 2 pessoas, de fato, trabalhando no dia a dia do fundo. E uma das coisas que me levou a ir trabalhar com Venture Capital e investimentos em tecnologia foi o fato desse fundo ter como foco a educação na época. Eu falei, poxa, vai juntar a minha paixão com a minha carreira. E esse movimento foi muito impulsivo na época, de certa maneira, né, não era um movimento muito racional, porque era um fundo novo, de uma indústria nova, que nem sabia se ia dar certo, que muitos traumas ainda da bolha que a gente viveu nos anos 2000, fez muito sentido. Eu fiquei nesse fundo 4 anos e meio, era responsável pelos investimentos na área de educação. Pude tocar uma empresa de educação do portfólio. É mesmo? Qual? Chamada Iqua. Que legal. Uma empresa que não deu certo. Acho que uma das coisas que me marcou foi que eu pude tocar essa empresa depois de algumas gestões que não deram certo, na visão do fundo, que era o principal investidor, e ela não deu certo, não funcionou, por uma série de razões. Foi um ano muito difícil, foi uma experiência muito dura para mim, porque fechar uma empresa não é fácil. E no final desse ciclo eu entendi que eu queria ter feito aquilo de novo, eu queria fazer aquilo de novo, né? Então, trabalhar com educação de maneira focada foi uma descoberta para mim. Dentro do fundo eu comecei a olhar para vários negócios, vários mercados e percebi que os outros mercados, os outros negócios, quando não existia uma causa relacionada, quando não existia um impacto, especialmente de educação envolvido, era algo que não me mexia, não me movia, não fazia tanto sentido para mim. E foi aí que eu tomei a decisão, depois de conhecer muitos empreendedores, de aprender muito com muitas startups, tanto que a gente investiu, quanto em startups que a gente não investiu. Eu entendi que meu caminho era ser empreendedor em educação, muito pela experiência que eu tive tocando essa empresa, e me dedicar 100% a isso. Então, quando você abriu a Letros, você já era um second time founder? A outra empresa era um second time CEO. E nesse movimento, saindo do fundo, eu resolvi estudar educação. Então, fui para fora fazer um mestrado em educação, porque eu me via, ainda me vejo como um leigo no assunto. A educação é muito mais complexa do que a gente quer acreditar. E na minha volta, eu realmente vim obstinado a abrir meu negócio em educação, negócio social. E cruzei com o Luiz, que é o visionário da Letros, a pessoa que começou a Letros, um professor de português, que teve a visão do uso de inteligência artificial para ajudar os estudantes a aprenderem a ler e escrever.
e já era um amigo, já era uma pessoa que eu estava acompanhando. E quando eu retornei para o Brasil, eu vi o protótipo que ele estava construindo. Isso era 2015, tá? E ele já tinha um protótipo de uso de inteligência artificial, analisando o texto dos estudantes. E aquilo, quando eu vi aquilo, para mim foi assim, abriu-se uma janela e eu me convidei a fundar a Letros com ele. Isso, na verdade, a decisão da fundação foi em 2016, da minha entrada no projeto. Em 2017, a gente começou a operar. Então, essa trajetória um pouco longa, não linear, que me trouxe até aqui. Muito interessante. Eu não conhecia e acho que isso explica muito do sucesso da Letros. Muito legal, Thiago. Tem, inclusive, uma frase do Kissinger que eu gosto, que ele fala que inteligência artificial não é uma tecnologia, ela é uma nova inteligência. E pensando na missão da Letros, 11 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. E o papel dos novos modelos de linguagem. Quanto você acha que isso pode, de fato, impulsionar a gente no médio prazo? Você está otimista com os prognósticos, Thiago? Uhum. Eu acho que a gente ainda está entendendo a aplicação da inteligência artificial. Não só na educação, mas em todos os outros mercados, né? A gente tem muito mais perguntas do que clarezas e certezas. Especialmente no caso da educação, a gente viu muitas tendências, você viu muitas tendências, Danilo, em educação e muitos modismos, né? De ensino adaptativo, realidade virtual, projeto, gamificação, aprendizagem por projeto. Teve muitas coisas que surgiram nos últimos anos que vinha muito com essa esperança de agora a gente vai ter uma revolução, agora tudo vai mudar e etc. Eu realmente não acho que é uma revolução rápida, mas eu realmente acredito que a inteligência artificial pode quebrar uma série de paradigmas, né? Porque a potência da inteligência artificial aplicada à educação, de fato, quebra uma série de premissas, né? Uma premissa, por exemplo, é de que o professor precisa ser o centro do conhecimento ou o seu centro do conteúdo, né? E sem excluir a importância e a relevância do professor. Acho que existe uma mudança de papel. Não, um papel que o professor vai poder finalmente olhar para a aprendizagem, finalmente olhar para a evolução dos estudantes, né? E não se prender a atividades que eventualmente podem ser potencializadas, em alguns casos muito específicos, até substituídas pela inteligência, né? E eu acredito que soluções não só como a Letros, mas como outras que estão aplicando inteligência artificial com inteligência pedagógica, acho que esse é um ponto muito importante, com inteligência humana aplicada ao uso dessa inteligência para que o processo como um todo realmente esteja centrado em aprendizagem, pode, de fato, gerar mudanças estruturais no médio e longo prazo. Dando um exemplo, a gente, no primeiro ano de trabalho com escolas públicas de um estado, no caso do Espírito Santo, a Letros levou esse estado pela primeira vez a primeiro do Enem. Em um ano. Com o programa oficial, política pública implementada, né? Dos quatro estudantes no Brasil que tiraram nota 1000 da rede pública, uma era estudante nossa, assídua. Então, a gente começa a ver que esse uso de uma inteligência artificial aplicada com consciência pedagógica dá para gerar resultado de curto prazo em escala. Entrega concreta, com avaliação externa, né? Então, são alguns pequenos passos que a gente vai dando que eu acho que no agregado a médio e longo prazo pode gerar sim mudanças de patamar de aprendizagem. Sensacional. Eu lembro desse case e foi muito significativo e foi muito inspirador para as outras SEDUCs e para as outras secretarias também. Muito legal. Não sabia que a Letros também estava por trás dessa ascensão meteórica que o Estado teve. Sim, claro que o mérito principal do Estado sim, um super parceiro, é um trabalho de várias mãos. Perfeito. Mas eu acho que é um caso prático e concreto de como que tecnologia pode dar avanços rápidos. E eu vejo que por mais que tenham de fato instituições como eles, por exemplo, como diversas outras que estão se esforçando para inovar metodologicamente, eu infelizmente ainda vejo a gente vivendo num mundo um pouco mais conteudista na educação. E eu acho que eu sinto uma certa relutância no Brasil em se incorporar novos modelos. Eu vejo no meu próprio círculo de amigos e colegas do setor um preconceito grande com ensino técnico, com uma série de coisas. E
E aí, quando eu vejo você, Thiago, lá na Letros, eu acho isso uma inspiração. Então, queria te perguntar, como é que foi o desafio de mudar o pensamento e a realidade da época que vocês começaram até aqui? Como é que foi esse desafio, Thiago? O desafio de trazer educadores e gestores para comprar essa visão inovadora? Mudar o pensamento do mercado. Tá. Esse é um processo contínuo. Temos ainda muitas barreiras por paradigmas, por concepções, como você falou, né? Muita gente ainda com uma visão conteudista da educação. Mas eu acho que um aprendizado grande para a gente quando a gente fala inteligência artificial na educação. Vamos pensar 2016, 2017, tá? Assim, agora todo mundo já usou o GPT, todo mundo já entendeu o potencial disso, todo mundo já está convencido que a inteligência artificial pode ser muito poderosa. 2016, tá? Falar de inteligência artificial analisando texto de estudante, ajudando o estudante, guiando o estudante num processo de aprendizagem autônomo e personalizado era algo completamente difícil de acreditar, né? Mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que esses conceitos eles vêm com preconceitos. E uma coisa que é muito poderosa para conversar com gestores e professores sobre inovação e educação é quando você é capaz de mostrar e colocá-los no lugar do uso e no entendimento de qual é essa experiência. Porque uma coisa é falar para o professor, olha só, a inteligência artificial consegue analisar o texto. O professor, com toda a bagagem dele, um professor de língua portuguesa, vai falar, cara, impossível, não dá. Quando a gente apresenta e mostra, olha, é uma análise que não busca ser uma análise humana. Ela é uma análise artificial. Ela tem vantagens em relação à análise humana, mas ela tem limitações em relação à análise humana. É uma análise que ela é complementar e que potencializa o processo como um todo. Porque você vai, por exemplo, a partir de uma aplicação de uma atividade, em questões de segundos, ter uma visão clara e objetiva do desempenho da sua turma, de quais são os pontos a serem trabalhados. Se você tivesse que pegar esses textos, levar para casa, perder o sábado corrigindo, para depois tabular as informações de cada um dos... Você não vai ter tempo para fazer isso. Se é que vai corrigir muitas vezes. Se é que vai corrigir, se é que vai ter tempo para fazer isso, e se é que você vai conseguir chegar numa visão clara de qual que é os desafios efetivos de aprendizagem daquela turma. Então, quando ele compreende qual que é a aplicação daquilo e como que aquilo se torna uma vantagem para ele, porque desonera e porque coloca o professor num lugar mais estratégico, de poder ter, com base em informações claras e objetivas, entender qual que é o caminho daquela turma, você quebra qualquer preconceito. Então, é um trabalho de educação contínuo e é um trabalho de educação feito com demonstrações e experiências práticas e não com base em discussão teórica, né? Essa é a nossa estratégia e vem funcionando. A hora que, então, os gestores e a comunidade educacional percebem que os incentivos deles vão ser potencializados na medida em que você incorpora os novos modelos, aí a coisa anda. Uhum. Aí você entende que todo mundo incorpora. Isso. E acho que aí você tocou num ponto que é importante, que é a educação. A gente pensa muito que, está todo mundo trabalhando para a melhoria da aprendizagem, né? A gente não pode esquecer que todo mundo tem dores muito específicas, né? Incentivos específicos. Incentivo específicos, né? Então, como você amarra esses incentivos, né, é muito importante. Para um gestor de escola privada, eu preciso entender que aquilo pode melhorar o desempenho da turma significa reputação significa matrícula, né? Assim, esse racional precisa estar muito claro para ele. Para o professor, ele precisa entender, eu vou te desonerar de um trabalho operacional que você muitas vezes já está cansado de fazer, e vou te potencializar que você vai ter informação rica para poder engajar seus estudantes, né? Então, seu dia a dia, sua sala de aula, sua aula vai ser muito mais interessante. E você vai ter uma carga de trabalho muito menor, né? Pelo menos carga de trabalho operacional. Então, quando a gente começa a entender essas dores específicas, a gente consegue entregar um produto e uma experiência que tem uso, que engaja de verdade, né? E que, por consequência, gera resultado, né? Interessante. Thiago, quando a gente olha o analfabetismo hoje no Brasil, você percebe que ainda Norte e Nordeste tem percentualmente um peso ainda maior. Imagino que entendo que também seja uma questão socioeconômica. Uhum. Como é que a Letros consegue atender escolas com uma infraestrutura menor? Assim, como é que se consegue chegar em lugares mais remotos e lugares menos privilegiados? Uhum.
bom ponto. Fazer um comentário só em relação à questão do analfabetismo, que a gente tem várias estatísticas, tem alguns institutos, tem referências do próprio PISA, que indicam o nível de leitura dos estudantes, tem as provas nacionais. Acho que tem um dado que é importante compartilhar, que ele é um dado que não é muito difundido. A gente tem uma pesquisa que já está um pouco desatualizada, a última pesquisa é de 2018. Como é que chama? Chama INAF, tá? Que é Índice Nacional de Alfabetização Funcional, que é do Instituto Paulo Montenegro, que é do IBOP. Tá? Faz essa pesquisa que busca entender nível de letramento. E aí a diferença entre alfabetização e letramento, né? A alfabetização, de maneira muito simples, é o domínio da linguagem no nível mais básico. O letramento já é numa proficiência da linguagem, no domínio da linguagem, da capacidade de ler, escrever, interpretar, compreender, se conectar com o meio social e assim por diante. Então, o letramento é, de maneira prática, você conseguir ler um livro adulto, um livro de ensino médio, conseguir escrever um texto dissertativo. Né? Esse nível de letramento, essa proficiência de letramento, segundo essa última pesquisa de 2018, indica que apenas 12% da população adulta brasileira é plenamente letrada. 88% da população não consegue ler um livro adulto. Né? Então, acho que é importante trazer isso, porque muita gente fala de alfabetização, que é o nível básico. Mas quando a gente tiver a capacidade plena de exercer uma vida, uma função social, uma profissão, é uma questão de dignidade mesmo. A gente está falando que 88% da população brasileira não tem esse nível de linguagem proficiente. É inaceitável. Né? Então, é um problema muito estrutural, muito grande. Né? E que isso aflige não só as idades mais novas, de quem está sendo alfabetizado, mas também de estudantes que estão saindo do ensino médio. Né? Indo para a tua pergunta, a questão da infraestrutura. Esse é um ponto muito caro para a gente. Tá? O que a gente vê? Quando a gente toma essa decisão de apostar em tecnologia, por todas as vantagens que a tecnologia pode trazer, a gente teve uma preocupação muito grande de entender como que a gente poderia ser acessível. Não só no ponto de vista de investimento de um governo, para poder ter eletros, mas também no ponto de vista de aplicação. E o que a gente fez para poder ser acessível na ponta? Primeiro, a necessidade de banda do nosso lado é muito, muito baixa. Então, hoje, o nosso produto não tem streaming, por exemplo. Né? Então, você com uma internet de 1 mega por escola, consegue rodar super bem o nosso programa. Como é que você conseguiu isso, Thiago? A gente construiu uma experiência em que, de maneira muito simples, você realiza uma atividade, você coloca texto na plataforma, em diferentes tipos de atividade, e a plataforma consegue te retornar respostas, orientações devolutivas. Né? Se você tem uma internet rápida, você vai receber essas devolutivas em menos de 1 segundo. Você escreveu, menos de 1 segundo você tem de volta. Se você tem uma internet que não é boa, você vai esperar 3, 4 segundos. É uma diferença de experiência? É. Mas, no final, você vai ter a devolutiva do mesmo jeito. Né? Então, e de maneira praticamente imediata. Então, a perda de qualidade da experiência ela é muito pequena frente à velocidade que você tem disponível na escola. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é que o nosso programa ele funciona no celular. E a terceira coisa, que é a novidade de agora, do começo do ano, ele passa a funcionar offline também. Então, a outra coisa também, a gente consegue implementar o nosso programa com uma razão de 5 computadores para cada 100 alunos dentro de uma escola, fazendo o rodízio dos estudantes ao longo das atividades. Então, foi uma série de estratégias que a gente foi incorporando para garantir que o nosso programa funcione numa escola rural, no interior do estado do Espírito Santo, por exemplo. Sensacional. Né? Ou que estudantes que não conseguem, que uma escola que não tenha computador, possa utilizar o celular, mesmo que seja offline, mesmo que não tenha banco de dados, e assim por diante. Então, foram estratégias que a gente foi incorporando para poder funcionar para qualquer um. Puta, muito legal. A prova de Brasil, super interessante. Feito para dar certo. Muito legal, Thiago. O Kofi Annan falava que letramento é a ponte que liga a miséria à esperança. Acho uma definição super inspiradora. Né? Você teve alguma definição de letramento que mexeu com você em algum momento? Assim? Hoje, para você, qual é a melhor definição possível sobre o que é letramento? Tem uma frase que a gente usa bastante lá dentro, que é do Wittgenstein, que é um filósofo, linguista, e ele fala o limite do seu mundo é o limite da sua linguagem. Né?
Então, para a gente é muito isso. Acho que a gente enxerga o letramento como a competência mãe, né? Uma vez que você domina a linguagem, as outras portas se abrem, né? Das outras disciplinas e das outras oportunidades da vida. Quando você não tem o letramento, tudo se limita, tudo é muito mais difícil. Covarde. Né? Então, a nossa causa, a nossa missão, a nossa visão é justamente garantir que o direito ao letramento seja universal. Né? E se a gente conseguir contribuir para isso, né, a gente sabe que a gente está indo no caminho certo. O streaming de música, Spotify e etc., os audiobooks, de alguma forma você vê isso hoje concorrendo ou ajudando o letramento de modo geral, Thiago? Eu particularmente, visão pessoal, tá? Eu não vejo como concorrência, não. Eu vejo que são habilidades e são experiências distintas que se complementam. Total. Né? Eu consigo entender e defendo, por exemplo, experiências de aprendizagem que, né, a gente viu uma realidade de Brasil que uma boa parte da população pega 2, 3 horas de condução ou mais por dia. E aquela pessoa está se esforçando, está querendo aprender, se inscreveu num EAD, está fazendo uma graduação do jeito que dá. Eu vou falar para essa pessoa que ela não pode ver um vídeo, ela não pode ouvir um áudio de uma aula dela quando ela estiver em transição do trabalho para casa. Assim, é cruel, não tem como. Né? O que eu acho é que o letramento, a leitura e escrita especificamente, desenvolve uma série de habilidades e capacidades, inclusive cognitivas, que são muito importantes. Então, eu acho que a substituição plena da leitura e escrita por outros meios, eu acho que isso pode ser problemático. Mas a convivência, eu acho que é saudável. Perfeito. Thiago, vocês receberam recentemente um aporte novo na Letros. Parabéns, em primeiro lugar. Obrigado. E segundo, como é que você está imaginando usar esse orçamento para ampliar o impacto da Letros ainda mais? E qual que é o sonho da Letros? Acho que nessa fase nova, com esse novo aporte, acho que a gente tem um desafio, que é um desafio natural de todas as startups, que é um desafio de crescimento. Né? Então, é como que a gente pega o crescimento do passado e continua crescendo e escalando o negócio de uma maneira inteligente e sustentável. O mercado de educação é um mercado complexo, né? Ciclos de vendas longos, em geral, uma sazonalidade forte, barreiras culturais grandes para a adoção de inovação, um setor público que ainda está engatinhando no ponto de vista de uso de inovação e compras públicas para inovação, o setor privado ainda um setor bastante pulverizado e que torna um desafio de distribuição grande para você chegar em todas as escolas. Então, você tem uma série de desafios que faz com que o nosso objetivo com essa fase nova do negócio é encontrar uma estratégia, um caminho de crescimento mais sustentável e que possa romper com uma série dessas barreiras. Né? Como que a gente consegue encurtar ciclo de venda, como que a gente consegue crescer não anualmente, mas eventualmente mês a mês ou a cada trimestre. Acho que esse é o foco desse investimento. Obviamente, junto com um aprofundamento da tecnologia e da evolução da inteligência artificial, para que ela seja não só mais sofisticada tecnicamente, mas que ela possa cada vez mais impactar a aprendizagem. O nosso desafio não é como a gente aplica melhor a inteligência artificial, como que a gente sofistica mais o nosso algoritmo. O nosso desafio é como que a gente aplica isso da maneira mais efetiva para ter ganho de aprendizagem de maneira mais concreta e mais rápida. Perfeito. Inclusive, eu convido aqui todos os gestores educacionais que estão nos ouvindo, usem e abusem da Letros, gente. Está à disposição de vocês. A Letros é um equipamento social do nosso setor. Pecado é não usar. Então, fica aqui a nossa forte recomendação. Usem e abusem. Depois o Thiago passa aí os dados de contato. Thiago, conta as novidades. O que está saindo do forno na Letros? Eu acho que essa onda de inteligência artificial e a nossa experiência em usar isso efetivamente no processo de ensino-aprendizagem, tem duas coisas que a gente está levando
para o mercado agora. A primeira, a gente está vendo muita inovação da IA na experiência do estudante. A gente está levando IA na experiência do gestor. Não só na parte analítica, mas na parte de tomada de decisão e ação. Então, como que uma informação de desempenho ou de engajamento de uma turma gera uma ação no nível da gestão, seja de formação, seja de orientação, e a gente está fazendo isso de maneira automatizada com o uso de inteligência artificial. Então, é IA aplicada à inteligência de gestão. Esse é o primeiro ponto, primeira novidade, em primeira mão aqui para você. A segunda, que eu acho que é muito importante, as pessoas ainda não estão, acho que, trabalhando muito nisso, é a questão do poder da IA para gerar conexões mais significativas entre estudantes, junto com as famílias, junto com a comunidade escolar. Tudo a ver para as escolas. Então, essa é a segunda novidade. Eu acho que, quando a gente fala de aprendizagem, né, tem um provérbio indígena que fala, né, precisa-se de uma aldeia inteira para educar uma criança. Né? A gente acredita muito nisso. Então, fortalecer a comunidade com o uso de inteligência, não só artificial, mas inteligência humana, é uma segunda novidade que a gente está integrando ao nosso programa agora. E, por fim, aproveitando aqui a pergunta, junto com essas novidades e aproveitando aqui a oportunidade do podcast do Espaço, trazer aqui para vocês do KeyBank a oportunidade de oferecer a Letros para 5 escolas, as 5 primeiras escolas que se interessarem em utilizar o nosso programa, implementar nas suas escolas, poder utilizar o nosso programa durante este ano, 2024, de maneira gratuita. Ah, Thiago, sério, não precisava. Tem certeza? Sim, sim. Pô, que isso, cara. Obrigado. Então, Pô, eu nossas escolas aí, gente, corre. As 5 primeiras escolas que contactarem a Letros vão ganhar acesso à plataforma gratuita esse ano. Então, corre. Obrigado, Thiago. Baita benefício. Obrigado. Imagina. E acho que acho que é um perfil de escola que, se estão utilizando do KeyBank, já tem um perfil mais inovador. Então, tem muito a ver com o nosso programa. Já estão utilizando tecnologia. Então, a gente acredita que vai ser uma experiência que todo mundo vai sair ganhando. Então, fica aqui o convite, fica aqui a oportunidade. E obrigado de novo pelo espaço aqui para a gente poder contar um pouco da nossa história. Eu vou ligar lá e ver se eu consigo também. Thiago, infelizmente a gente está chegando ao fim. A conversa está tão boa que foi rápido. Vamos pro Pinga Fogo? Thiago, se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Seria o Papa Francisco. É mesmo? Por quê? Acho que a minha formação é uma formação católica. E eu acho que o que ele está fazendo numa das maiores instituições globais e de influência mundial, acho que muitas vezes não é tão arrojado quanto muitos queriam, mas olhando para o histórico e olhando para as decisões mais recentes que ele teve, alguns posicionamentos que ele teve, eu acho que vai numa direção muito positiva e eu acho que ele é um grande inovador. Eu acho que ele é uma figura que compra brigas importantes e está gerando um impacto positivo de maneira geral. Muito legal. Se você pudesse escolher uma única habilidade para a próxima geração, qual seria? Habilidade de diálogo. Diálogo. Ela permite muitas outras, né? Sim. A gente precisa aprender um pouco Acho que foi a primeira vez que alguém falou isso, né, Marcos? Diálogo. Acho que ela resolveria muita coisa dos nossos tempos. E talvez ela vai ser, no mundo cada vez mais plastificado, cada vez mais rara de ser feita de verdade mesmo, né? Bem feita. Interessante. Thiago, um livro, um filme ou uma série? Carandiru. O livro e o filme. Por quê? Acho que mostra uma realidade de Brasil que acho que a leitura desse livro te diz quem é o Brasil em várias camadas, assim. E ele consegue captar, né? Ele consegue fazer você se sentir lá dentro. Claro, uma realidade que é muito distante da minha, mas eu acho que ele traduz o nosso país de maneira muito precisa. Tem alguma coisa que você faz, em geral,
antes de tomar alguma decisão difícil? Meio besta, mas eu faço exercício. Porque eu já aprendi que atividade física é a melhor coisa para o meu cérebro funcionar. Interessante. Tem alguma coisa que você faz para lidar com estresse? Atividade física. Atividade física. Ficar com os meus filhos. Acho que é a coisa mais desestressante. Dá trabalho, cansa. São pequenos, mas acho que te aterra, né? Você coloca as coisas em perspectiva. Você consegue colocar os problemas em caixinhas e entender que não é o fim do mundo, o que você tem que fazer, o que você tem que decidir e tudo mais. Acho que é isso. Super legal. E se você pudesse dar um conselho pro Thiago de 20 anos atrás, o que você falaria? Vai sem medo. Vai sem medo. Só vai saber se tentar. Pode ir. Interessante. Obrigado, Thiago. Foi um prazer. Imagina, prazer é meu.